people. But I think beyond that, we had a presentation in our class yesterday from Professor Pablo Cesar from CWI in the Netherlands, and his thing is about even interacting directly with the people on the screen. So you had a clip of a show, it was amazing, from Finland, where people were texting what they wanted the actors to do on the show, and that was happening based on what people were sending. So the whole aspect of how content is produced, where you know that people have a strong impact on it, or that you want to get people involved as if these characters were really part of your friends, or part of your own circle of interactions, social interactions. I think it's going to invest. There has to be something there that's going to be very interesting for people. I think if I put myself in the hands of or in the mindset of an operator, I would say that what will make money out of social TV is to actually have people keep being their customers. If you want to enable some kind of interactivity where people are watching a show on one screen using another device like this one, well, maybe you want to subscribe to a special service of the operator that would allow you to download an application that then brings traffic to them, and then they can keep their relationship with their advertisers. And I think that a lot of the innovation that's going to happen in this field in the next few years, besides the fact that we're looking at new ways to supply the content in the network, there's going to be a lot of innovation in the business cases, because now that you have all these things connected, you have these networks that are connected, you have these devices that are connected, you have these people that are connected, and to create this very nice framework to define probably very nice business cases that probably none of us knows of right now, and I'm actually looking forward to hear about them. Destes casos que ela falou, o que as pessoas estão a dizer durante o programa, e aquilo que vos partilhei há pouco do 5 para a meia-noite, dos casos que não foi tão bem sucedido foi pela própria Fox, ou seja, pegando esta ideia de o que é que as pessoas estão a dizer no momento e o que é que pode ser daí catapultado para um programa, vamos tentar usar isso como um extra, para que quem já tenha visto ou não tenha visto ainda o episódio da série A, possa rever o programa, ou sinta ainda um maior apelo para rever o programa A. Um dos casos foi o Fringe, e o que era esse extra, o que era essa noção de interatividade? Era exatamente, vamos lhes dar, durante a emissão do episódio, os tweets. No episódio A tem o realizador e a atriz, no episódio B vamos pôr os tweets do produtor e do ator A, e de facto eles vão ter uma experiência verdadeiramente nova, ou seja, vão poder ver o episódio comentado com os tweets de duas pessoas envolvidas com a série. Escusado será dizer que foram vilipendiados, atacados e obrigados a desistir da ideia ao final de 2 semanas. Na altura ninguém percebia muito bem porque é que isto tinha falhado. Parecia que estava tudo ali bem para dar certo. Não era na emissão original, era no on-demand, mas porque é que o público tinha odiado tal ideia que tinha funcionado noutros casos? Porque pura e simplesmente eles não podiam optar por não ter aquilo. Ou seja, porque é que eu tenho que ver uma série, porque é que eu tenho que ver aquela série com um extra que eu não quero? Porque é que quem não quer ver os tweets da atriz e do ator não pode, por simplesmente, desligar? É algo que, cada vez mais, e quando vocês veem aqueles debates sobre a Google e o Facebook, o opt-in e o opt-out, tem que lá estar, sobretudo em métodos e o que envolve a mídia social, isto está sempre presente. Vocês querem ter o controle mínimo do que querem ver, como estão a ver. Se possível, pelo menos este tipo de coisas, vocês querem poder escolher se querem as legendas ou não. E essa foi uma das lições que melhor foi assimilada por muita gente. A questão das durações, que já falámos há pouco. Desculpem. Para um programa de televisão normalmente vem pré-formatado com uma duração específica, ou é para entrar em break como um programa minúsculo de 5 minutos, quase uma rubrica, ou de 15, ou 25, ou de 70, ou de 90, ou 2 horas, mas mais ou menos um programa de televisão, uma história tem que ser contada perante esta duração. Não há uma história que seja contada para a televisão, dita linear, que não tenha uma duração definida. Eu tenho que saber para empacotar na linearidade do alinhamento. O que é que acontece? É que há histórias que de facto duram 24 horas e há histórias que duram mais do que 1 hora e continuam para lá dessa hora.
Uso novamente o exemplo do 5 para a meia-noite, mas que estamos a usar com dezenas de outros programas. O 5 para a meia-noite começou 15 minutos antes do programa arrancar, ou seja, 15 minutos antes arranca o chat, arranca a emissão web. Quando o programa termina, por mais 5 a 10 minutos, continua no Facebook, no chat e na webcam, mais desse programa. Ou seja, não se trata de 60 minutos, mas de 70 ou 80. E o mesmo acontece atualmente quando o programa não está no ar e todos os dias nós temos lá variedíssimas pessoas a falar do programa e de conteúdos desse programa. Mais do que isso, há programas que têm que começar a ser editados para um contexto que é televisivo. Lá está, voltamos aqui ao debate da linha da cadeira da frente, peço desculpa o nome, da Inês, ou seja, têm que estar a ser pensados como é que vão ser editados para um televisor e para um consumo dito tradicional de televisão, em que há um contexto, mas depois há um outro contexto que é, porque é que eu não posso dar a mesma atuação amanhã mais curta ou mais longa? Pergunta número 1, eu tenho um programa de talentos, como a Voz de Portugal, que são 70 minutos, mas amanhã eu vou cortar uma atuação. Onde é que é o início e onde é que é o fim? É uma diferença logo de 1 minuto que pode haver. Pode ser uma atuação de 4 ou de 3. O que é que funciona melhor? Neste momento, há alguns anos, temos a ajuda do YouTube. Se vocês virem, após 1000 visualizações do mesmo vídeo, vocês vão conseguir analisar no YouTube a curva de atenção no vídeo. E vocês podem ver se nos primeiros segundos a pessoa salta logo para a frente ou se começa a ver e fica agarrada e continua a ver até a pessoa começar a cantar. Ou podem ver que se de facto as pessoas estão a saltar aquela explicação inicial de que o João vai cantar a música A ou B, blá blá blá, e se as pessoas não estão interessadas nisso, cortam esse minuto inicial e começam na atuação, porque as pessoas querem começar a ouvir logo a música. Quando retirei este gráfico há uma semana, sensivelmente, o vídeo ainda estava a ser visto e ainda hoje recebi um novo reporte que continua a ser um dos vídeos que continua a ser visto. Ele foi pensado para uma emissão à noite, o que é um facto é que ele está a ser visto sempre. E isto cada vez mais é uma preocupação de quem escreve algum tipo de histórias, algum tipo de programas, que é, há pedaços que idealmente têm que funcionar em qualquer momento, ou pelo menos num leque de momentos que seja o mais amplo possível, para ampliar de facto a audiência máxima desse momento, desse conteúdo. Uma das frases mais conhecidas é que o conteúdo é rei, mas uma daquelas que cada vez começa a ganhar mais forma é que o contexto é rainha. O contexto significa que, voltamos à Inês, o que é televisão? Começa a ser o debate do tempo, mas o que de facto é aqui uma preocupação maior é, se nós vamos contar uma história em tempos diferentes, ou se as pessoas vão ver esta história cada vez mais, não apenas uma audiência total que é 1 milhão de espectadores, 800 mil são na televisão às 8 da noite, mas há 200 mil, e desses 200 mil vão ver em tempos diferentes, conjugado com o tipo de consumo, no mural do Facebook, no YouTube, na caixa que gravaram, no telemóvel, na viagem de comboio, na viagem de carro. Esta história tem que ser pensada, pelo menos salvaguardando o máximo que seja possível. Ou seja, não é à toa que se vocês pensarem, por exemplo, num programa que dá de manhã, o cenário tem um tipo de cor. É mais luminoso, é mais colorido. Se vamos pensar num programa, num talk show que dá à noite, esse cenário provavelmente vai acompanhar esse momento em que os 800 mil estão a ver esse talk show. É mais escuro, é mais envolvente, afinal de contas, é noite e nós estamos sentados e a ver o talk show. Mas se de repente começa a haver 25 a 30% das pessoas que veem aquele talk show durante o dia, que partilham os vídeos, que revêem durante a manhã, que veem durante a tarde, fará sentido estar a carregar tanto o cenário de uma cor sinistra, escura, envolvente, certo? Mas que depois há 20 ou 30% que vão ver o programa num contexto, numa janela mais pequena, numa janela que não tem a luminosidade que tem uma boa televisão. Não deveríamos salvaguardar, pelo menos no mínimo, que algumas das coisas funcionassem no máximo de ecrãs possível? Porque é que o plasma que está junto ao apresentador não pode ser maior? Porque quem for ver isto no computador não vai ver o que está no plasma, nem sequer vai perceber as letrinhas. Porquê é que não ampliamos a cor e abrimos um bocadinho a cor e a luz para que quem vá ver isto no dia seguinte continue a soar visualmente bem? O contexto começa a ser cada vez mais importante. Claro que
Muitas das produtoras defendem mesmo que o que interessa no fundo, são bons conteúdos. E se retirássemos os conteúdos? Não sei se têm visto, por exemplo, no Google Plus, até as marcas poderem ter página. Agora quando o Google Plus aceitou a criação de páginas para marcas, isto agora é que vai ter interesse, isto agora é que vai ter conteúdos, porque as marcas vão começar a partilhar conteúdos aqui. O que é que para nós tem sido uma reflexão? Mais do que isto, mais do que os conteúdos serem verdadeiramente o caso de sucesso, o que nós temos compreendido cada vez mais é que a comunicação que vocês estabelecem em torno dos conteúdos, ela própria é também um conteúdo, ou seja, aquilo que vocês falam, o tempo que vocês falam, as pessoas com quem falam, acaba por fazer parte do que para vocês é um conteúdo. Quando alguém diz eu gosto de um programa, não está a dizer eu gosto daquilo que vejo naqueles 25 minutos. Eu estou a partilhar um gosto de uma experiência. É lógico que se vocês disserem eu vi o filme e detestei, muitas vezes porque é que detestaram? Porque estavam tipo ao lado a falar e vocês nem perceberam metade do filme. Aqui é a mesma coisa, significa que aquilo que vocês comunicam, aquilo que vocês partilham, aquilo que vocês dizem, os bons momentos que vivem em torno de um programa, muitas das vezes, uma grande parte, certo, é o conteúdo que nós contamos e que nós mostramos em televisão, mas depois uma outra grande parte é aquilo que o programa vos permitiu viver, é aquele grande momento que vocês partilharam com a pessoa do lado e os dois se emocionaram a ver aquela série. É quando o 24 acaba da maneira como acaba em cada episódio e olhamos para o lado um do outro e pensamos o que é que vai acontecer a seguir e vamos falar daquilo no dia seguinte. Esta comunicação, de certa maneira, por mais que não seja palpável, ela também é conteúdo. Aquilo que acontece aqui no dia seguinte, aquilo que acontece durante o programa, aquilo que as pessoas estão a falar sobre o programa também é conteúdo. E muitas das vezes é conteúdo que nós próprios também usamos e agradecemos os inputs para melhorar o que vai ser aquela história que vamos contar depois no episódio seguinte. A televisão é televisão. Para quem não conhece, pesquisem esta produtora, chama-se Equal. Apesar de escrever que é de Quaquá-A-L, ele lê-se e diz Equal. A Equal foi das produtoras que mais nos inspirou quando concebemos a extensão dos programas de televisão e de rádio, porque tem este slogan e o mantém que é The Show is Everywhere, que é exatamente este conceito de nós temos que pensar no espetáculo e no programa e na história como sendo um espetáculo por inteiro e não apenas uma coisa feita para entregar numa cassete e pronto, agora façam lá o Facebook e depois digam-nos o que é que as pessoas acharam. Não. O espetáculo está a acontecer em toda a parte e o que é de facto de estar na preocupação de quem escreve uma história é a ubiquidade. Como é que a narrativa vai estar a acontecer no máximo de situações e de espaços possíveis e durante a maior parte do tempo possível. Este poderia ser o slide, e voltamos à questão passiva. Vocês estão a observar um episódio, provavelmente à hora que ele foi emitido, às 10h30 na RTP2, ou às 11h30 agora, talvez no dia seguinte no YouTube ou no site do programa, e talvez descarregaram do iTunes e veem na viagem de metro no vosso telemóvel.